Gente, quem aqui é mais de 50 a mais? Quem é mais de 60 a mais? Quase não fez diferença. 70 a mais? 80 a mais? Ainda tem. 90 a mais? Chegamos. Uai, mas podia ter, né? Por que não? Isso é muito legal, porque nós estamos falando de um nicho e nós vamos começar a falar sobre o mercado. Será que o mercado é grande ou não? Vamos lá. Economia prateada, vocês já ouviram falar nessa expressão? Por causa do tom dos cabelos prateados. Não é branco, é prateado. É muito legal. A Harvard fala que é a terceira maior economia do mundo. Não é a Harvard, é a Oxford. Vocês estão vendo que a minha cabeça funciona muito bem, né? Eu trabalho em causa própria. Ah, eu quero. Pode? Vocês me escutam bem? Sim? Que aí eu posso andar, eu gosto de andar. Como é que eu vou fazer? Aí. Ah, esse sim é da Harvard. Aí por isso que eu perguntei também, quem aqui era 50 a mais, todos vocês estão dentro dessa estatística aqui, que vocês movimentaram mais de 1,8 trilhão de reais no mundo. Isso é muito dinheiro. Quando a gente pega a fatia no Brasil, isso equivale a 24% do PIB brasileiro. É muita coisa. Foi 7,4 trilhões no mundo, 1,8 trilhão aqui no Brasil, equivalente ao setor de agronegócio de pequenas empresas. Então, se a gente começa a questionar se existe mercado, estão ativos e gastando. 50 a mais representam 25% da população. E esse número está crescendo. É muito interessante, eu estava até falando isso agora no almoço, que o IBGE, quando fez o censo lá em 2010, ele tinha feito uma projeção de crescimento da população 60 a mais para 2030, 2050, e cada vez que saem as pesquisas intermediárias do PNAD e tal, a gente está batendo a meta. A gente está envelhecendo mais rápido, a gente está chegando mais rápido. Então, o número que era para 2030, em 2020 a gente chega, já chegou. Quando a gente chegar em 2030, na realidade, a gente vai estar lá no número de 2050. Então, esse mercado, na realidade, ele é muito maior do que a gente imagina e está chegando mais rápido, muitas vezes, do que a gente imagina. E isso deixa a gente atrasado. E por que a gente fica atrasado? Porque a gente não conhece o sênior. Por cultura, no Brasil, o sênior era invisível, não tinha voz. E quando você vê aqui um festival como esse, cheio de gente, é a prova de como é que eles não são mais invisíveis, como é que eles têm voz, como é que eles sabem o que eles querem, sabem principalmente o que eles não querem. Provavelmente, cada um que vocês conversarem, eles vão ter uma ideia muito bem definida do que querem e do que não querem. E isso faz com que eles não aceitem qualquer coisa. Porque já chegou numa fase da vida que não tem mais que ficar batendo continência para ninguém. Não precisa dar satisfação. Né? Eu sei que eu quero. Eu adoro essa fileira aqui. Ó. Assim. Vamos embora. E a primeira coisa é entender da diversidade. Primeira coisa, a gente precisa partir de que os idosos não são todos iguais. Porque, por incrível que pareça, o que a gente mais vê é estereótipo por aí. E aí a gente vê extremos fantasiosos. Ou a gente vê aquela pessoa que está numa cadeira de rodas, bem triste, deprimente, na frente de uma janela, sofrendo. Ou senão aquele que pula de paraquedas e anda de skate. E aí, cadê a grande maioria da realidade das pessoas que estão aí? Indo na farmácia, fazendo supermercado, indo visitar o neto, viajando, trabalhando. E o que a gente tem oferecido para eles? Só o rafting de natureza? Ou só a instituição de longa permanência lá na ponta? Cadê esse meio de caminho? E, para isso, a gente pode focar de várias formas para entender essas dores. A gente pode pensar do ponto de vista psicológico, a gente pode pensar do ponto de vista funcional. E aí eu trouxe duas pesquisas para vocês muito interessantes. Uma que foi feita lá fora e uma que foi feita aqui no Brasil. Essa aqui, por exemplo, foi feita em Singapura, que ela mapeou vários perfis de idosos. Olha, se vocês achavam que tinha um só,
E olha que nenhum deles é por função, por estado de saúde, é pela forma como eles pensam e desejos. Então, a gente tem o potencial, que é o me ajude a alcançar as minhas aspirações. Tem o competência, me ajude a me sentir útil. Autonomia, me ajude a manter o controle sobre a minha vida. Relacionamento, me ajude a me conectar. Tem pessoas que se pegam mais na questão do social, outras são preocupadas mais com saúde, outras estão preocupadas com emprego, capacitação, cursos. Cada uma tem um desejo. E aí, quando a gente entra nessas pesquisas, ainda tem um monte de outros perfis. Ó, o aspiracional, o realizador, o atualizado, o mantenedor, o que se adapta, o que luta, o que nega, o dependente, o enclausurado, o engajado, que conecta, o ocioso. E aí, quando a gente está falando de oportunidades, e você vai definir, por exemplo, um tipo de moradia, quem é o seu perfil de público? Quem é o seu público-alvo? Uma vez eu cheguei para um incorporador, e eu fiz essa pergunta, quem é seu público-alvo? 60 mais. Eu falei, é igual você virar para mim e falar a população brasileira. Não significa, porque mesmo dentro de 60 mais é diferente do 70 mais, que é diferente do 80 mais, que é diferente do 90 mais. Cada um tem uma jornada diferente na vida. Essa outra pesquisa aqui saiu no ano passado, é de uma empresa que chama Data8. E o legal dela é que ela fez com brasileiros, enquanto a outra era de Singapura, essa daqui analisou o perfil dos 60 mais brasileiros. Então, eles mapearam 3. O makeover, que é os que se transformam e descobrem os novos eus. Está cheio de gente que depois que aposenta, depois fica viúvo, depois que se muda, se redescobre na vida. O upgrade, que é aqueles que expandem a personalidade e o papel social, continuam aprendendo, querem coisas novas, querem mais, querem sair da zona de conforto. E tem o pit stop, que é aqueles que pausam para replanejar os passos, aquele que ainda está entendendo para onde ele quer ir. Aposentei, será que eu volto a trabalhar? Será que eu faço voluntariado? Será que eu não faço nada? Será que eu vou viajar? Será que eu vou morar? Fica muito ali. E, dentro deles, eles também fizeram vários outros estudos de perfis e abriram. Não dá tempo de passar por todos eles, mas eu trouxe isso daqui para vocês entenderem como que é diversa essa realidade. E tem uma outra forma de analisar também, que são por questões funcionais. E, muitas vezes, os investidores eles focam só nisso. E, mesmo assim, tem muita diversidade. Então, vou explicar para vocês esse gráfico. Eu prometo, é o único gráfico que tem na apresentação, tá? Para vocês não ficarem entediados, que eu sei que depois do almoço a gente comeu uma feijoada, mas estamos aí. Ó, esse gráfico aqui ele é um gráfico de capacidade funcional que a gente tem ao longo da vida. Então, quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente. E aí a gente vai ficando independente totalmente. E aí, o processo natural de envelhecimento, quando a gente fala que a gente tem déficits, que a gente vai perdendo coisas, ele vai acontecendo. E veja que ele está muito longe da faixa de incapacidade. Então, eu posso envelhecer muito bem, mesmo dentro dos déficits. Agora, envelhecer é um processo de vida. Não é porque eu fiz 60 mais que agora eu vou pensar como é que eu quero envelhecer. Então, ele é um resultado de escolhas que a gente fez ao longo da vida. Alimentação, educação, onde a gente mora. Lá em São Paulo, por exemplo, a diferença de expectativa de vida entre quem mora em Alto de Pinheiros e quem mora em São Miguel, que é o melhor e o pior bairro em termos de estrutura, São Paulo, é de quase 20 anos. É muito impactante quando a gente fala soluções para baixa renda, porque é um conjunto de fatores, né? E aí, se a nossa vida fosse igual esse gráfico, estava bom, não estava uma linha constante e previsível, mas não é. Aí a gente está vivendo a vida assim, aí a gente tem um acidente, tem uma queda, aí a gente fica lá totalmente dependente, a gente faz fisioterapia, aí volta, aí vem, aí volta, aí vem, aí volta. Por que isso é importante para a gente entender de oportunidades?
Porque se eu fizer um projeto de moradia focado no público independente, totalmente independente, isso chega demais. Chega lá, quero fazer um empreendimento para o público independente. Legal. O que acontece se ele ficar dependente? Você vai expulsar ele do seu empreendimento? Que é o que acontece. Inclusive em várias instituições de longa permanência. O que vai acontecer se ele tiver alguma coisa aqui que ele fica aqui? E aí, se você faz um empreendimento pensando só no independente, você não atende o grupo dependente. Se você fizer um empreendimento, então vou pensar no pior caso, vou pensar aqui ele completamente dependente, em termos funcionais. Vai ficar um empreendimento caro, que não vai ser todo mundo que vai conseguir pagar. E se você ainda não levar em consideração a questão dos desejos anteriores, pode ser que você não consiga atender. Fica inviável. Vocês vão entender um pouquinho mais no próximo. E aí eu ponho de novo, cadê a dor? Onde está a dor do sênior? Por que eu repito essa frase? Porque quem sabe da dor dele é ele. Então, se você quer saber qual é a dor do sênior, pergunta para ele. Pergunta aqui, para a primeira fileira, o que é que elas querem. O que é que vocês desejam como forma de moradia? Quer morar perto dos amigos? Quer lugar que tenha festa? Ter festa é bom. Ter festa é bom. Os filhos longe, quero os filhos longe. Ó. Tá vendo? Gente, senta numa roda de conversa com o seu público. E você, que é o público, que vocês estão aqui, falem o que vocês querem e o que vocês não querem. Tem que falar. Se a gente não falar, ninguém vai descobrir. E agora vocês têm voz. Tem que falar, não é? Velhice saudável. Tem que ter um lugar para fazer uma ginástica, quer comer bem, não é? Coisas, se alimentar bem, passear bastante, viajar. Viu? Com quem que vocês contam? Com os amigos. Não é? Tem um amiguinho, exatamente. Às vezes tem um amigão, às vezes tem um amiguinho. Justo, muito justo. Não é? Não, justo. Viu? Bom para passear, para morar, não. Essas frases vão dando insights. Eu podia não preparar palestra nenhuma e ficar aqui só sentada escutando. Aliás, é uma boa sugestão para a gente fazer da próxima vez. Vocês vão sair daqui com o empreendimento pronto. Isso daqui eu trouxe numa pesquisa que saiu do IPEA, que estava falando, que era em Belo Horizonte, tá? Então, estava mostrando assim, número de empregos, onde que está, os acessos e oportunidades de emprego e o preço por metro quadrado de venda dos apartamentos, onde era mais caro. E aí mostrava tudo linkado. E aí, lembra quando a gente falou qual é a dor do sênior? Será que é emprego? Talvez não seja. Se for, ele vai querer morar aqui, num metro quadrado bem caro. Porque está perto de transporte público, tem mais acesso. Mas se a dor dele, às vezes, for questão social, lembra que eu passei pelos diversos tipos? Meu foco é me divertir, passar o tempo com os meus amigos. Onde é que estão os meus amigos? Às vezes, meus amigos estão aqui, ó. Às vezes, meus amigos estão todos aqui, está cheio de gente 60 a mais. Por que você vai fazer um empreendimento sênior aqui, se o seu público-alvo está aqui? E aí você consegue até um preço melhor, que todo mundo consegue pagar, e aí tem sucesso. Então, para pensar, minha ideia hoje é tirar vocês um pouco da caixa e tentar pensar em alternativas, sair um pouco do senso comum. E, obviamente, gente, a gente não pode esquecer de diferenças culturais e locais. Não dá para pegar um empreendimento que fez sucesso em Salvador e tentar simplesmente replicar aqui em Londrina. Ou um que fez sucesso em São Paulo e eu vou replicar lá em Manaus. Tem diferenças culturais que, se vocês souberem aproveitar, vão fazer diferença no seu empreendimento. Você está perto da praia? Você está perto da montanha? Você tem um centro histórico legal? De novo, qual o segredo?
conheça o seu público, converse com eles. E aí vamos começar a entrar um pouco, então, quais são as opções que a gente tem visto hoje. Esse é outro gráfico. Falei que não ia mostrar, desculpa, eu tinha esquecido dele. Mas ele é legal também. Ele faz a seguinte comparação. A opção, o número de serviços oferecidos, o ambiente, o caráter do ambiente, se ele tem mais cara de casa ou mais cara de instituição, e o custo. Então, falar os dois extremos. A nossa casa é esse pequenininho aqui. A gente tem pouca opção de serviços hoje oferecidos para a gente, mas ele tem um menor custo, também porque tem poucas opções de serviços oferecidos para a gente. Mas ele tem o caráter residencial, que é a nossa cara, a nossa identidade, esse acolhimento, a sensação de pertencimento muito forte. Se a gente vai para um extremo de hospital, você vai ter um monte de serviço oferecido. Com isso, o custo vai lá para cima e você vai ter um lugar com cara de hospital. Não tem outra forma de falar isso, mas bem institucionalizado. Só que a gente tem um mar de opções, quando a gente fala de oportunidades aqui no meio, que às vezes a pessoa ela não consegue mais morar sozinha em casa, ou não quer, mas ela também não quer ir para o outro extremo, ela só quer dar um pulinho. E aí o que acontece quando a gente vê o que a gente chama de age in place, que é envelhecendo em casa, é na casa em contato com a comunidade, com tudo que está acontecendo na cidade. Aí a gente começa a ir para residenciais sêniors que estão surgindo, vou mostrar alguns exemplos, e aí eles começam a oferecer um pouco mais de serviço, mas eles ainda conseguem manter uma cara de residência, de casa, de residencial. Mas eles são um pouco mais caros do que você morar na casa, ou o aluguel vai ser um pouco mais caro do que você morar na sua casa, justamente porque ele vai oferecer mais serviços. Aí você vai evoluindo em quanto mais serviços você consegue oferecer, até você chegar a instituições de longa permanência, que elas vão, o risco de perdendo o caráter residencial, vão ficando muito institucionais. E a gente tem um misto de co-housing, co-living, são os compartilhamentos de moradia, que é uma tendência que surge em outras partes do mundo. No Brasil está aqui derrapando. Vai que não vai, vai que não vai. Vocês querem compartilhar a casa entre vocês? Não. Viu? Ó, a filha inteira, não. Ah lá, não. Quem mais aqui não quer compartilhar a casa com os amigos? Ó, aqui, ó, mais aqui na frente, não. Não é para todos. O conceito, às vezes, é muito legal, mas, assim, se eu puder fechar a porta da minha casa e ter a minha intimidade, e eu saio na hora que eu quiser e quando eu quiser, é melhor. É melhor. E aí, o que acontece? Estão pipocando um monte de tipo de moradia pelo mundo. E a gente fica pesquisando, correndo atrás, e que tipo de moradia é legal. E aí eu trouxe isso daqui, que é o seguinte, uma pesquisa que saiu mostrando aonde é que as pessoas moram, no fim das contas. E a grande realidade é que todo mundo envelhece na própria casa. Todo mundo não, a grande maioria. Então, essa também é uma oportunidade de investimento. Investir nas pessoas que vão continuar a envelhecer nas suas próprias casas. Às vezes, as pessoas querem criar soluções mirabolantes, cheios de serviços, cheios de coisa, porque vê aquele número inicial lá, 1,8 trilhão, vou pegar um pedaço desse mercado. Só que esse mercado está em casa. E ele quer continuar morando em casa, muitas vezes. E, se for para tirar ele da casa dele, tem que ter um argumento muito convincente. Esse daqui também é uma outra pesquisa, deixa eu sair da frente, que é um estudo que chama Estudo SAB. Ele é feito lá em São Paulo, ele é feito pela ONU, em parceria em várias cidades do mundo, e em São Paulo ele é feito através do Estudo SAB, que acompanham vários idosos, há mais de 10 anos ele acompanha 60 mais. E aí eles trazem um número muito interessante de perfil. 13% dos 60 mais moram sozinhos. 24% moram somente com os cônjuges. Então, a gente já está falando aí de 37%,
que moram sozinhos com alguém, também é um número grande. E aí eu trouxe esse número do IBGE que saiu agora, falando que 15,9% das residências no Brasil, independente da idade, tá, são de pessoas que moram sozinhas. Você vê que o número da população com perfil de idosos não está muito longe, né? Se mantém. E aí, quando você olha dentro, ainda pega esse número, disseca dessas pessoas que moram sozinhas, o número de 80 mais que moram sozinhas é muito grande. Quem é que vai investir no Age in Place, na própria casa dessa galera que está morando sozinha? Tem mercado. Esse daqui é um outro estudo muito legal também, que chama IDEA, que é um relatório de diagnóstico também do envelhecimento ativo lá em São Paulo. E várias cidades, vários municípios fazem esse acompanhamento, que é um estudo feito com os 60+, em várias oficinas, workshops, onde eles vão detalhando bairro por bairro. E o que eu achei interessante é que a parte de moradia é a que recebeu a menor nota. É onde eles estão mais insatisfeitos em relação à cidade. Nos outros, tem alguns pontos, em alguns bairros, que está pior, melhor. E é legal essa planilha aqui, para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem o que é importante para os 60+. Você vê que os espaços urbanos de serviços públicos são importantes, e eles reclamam, acham ruim. Transporte é importante. Participação social é importante. Inclusão social é importante, participação cívica e emprego é importante, comunicação e informação, como é que está essa comunicação na cidade? Apoio comunitário e serviço de saúde. Você vê que o serviço de saúde ele é um item. Se vocês ainda estão na época de olhar para o 60+, só medindo a pressão dele, vocês estão perdendo a oportunidade. Porque eles querem muito mais do que um exame de glicose no dedo. E aí, esse estudo trouxe vários insights sobre o que é que eles desejam, né? Então, uma vertente que veio é o de comprar. Eu quero comprar um novo imóvel. E aí, qual é o problema para comprar? Financiamento. Então, o que eles reclamam? Essas aqui são falas tiradas da pesquisa dos próprios 60+. Não sou eu que estou falando, tá? Então, o financiamento só existe para familiares que têm idosos, porque o próprio idoso não consegue seu financiamento por ter baixa renda, onde não alcança os limites do acordo. E aí eles vêm pedindo financiamento especial. Outra opção é locar. Eu não tenho condição de comprar, não vou conseguir comprar, e essa é uma realidade de muitos. Não consigo comprar. Então, eu vou querer alugar, locar. E aí, o que é que eles pedem? Locação social. Já existem algumas iniciativas, por parte de algumas prefeituras, de locação social. O que é isso? É um imóvel exclusivamente para 60+, onde as pessoas de baixa renda conseguem se inscrever, você precisa ter um limite máximo de ganho, ter uma idade mínima para entrar, só que tem um probleminha. Você precisa ser independente. Se você ficar dependente, você precisa sair desses imóveis. Então, a gente precisa, aquele gráfico que fica assim, a gente precisa repensar isso. Mas eles pedem locação social. Se tiver alguém aqui do meio da prefeitura, né, é uma coisa a se pensar. Tem tido, inclusive, iniciativas de revitalizar prédios antigos, tentar novos usos, apartamentos em locais mais centrais. Pode ser um prédio, pode ser uma casa, mas, enfim, isso está no radar. Outra, o compartilhar, porque elas não querem. Mas tem gente que quer. Por isso que eu falo que a gente tem um mercado gigante, porque, dependendo de onde você quer ir, é só você entender exatamente, então, esse não é o meu perfil, quem é o meu perfil que quer compartilhar? E aí nós vamos entender o perfil de quem quer compartilhar. E aí o que eles pedem é mais repúblicas, vilas
Moradias comunitárias são pessoas que querem compartilhar. E aí o compartilhar, ele tem uma característica muito interessante quando a gente vai conversar, que é essa: eu quero compartilhar, mas eu quero fechar minha porta. Então eu até topo compartilhar uma cozinha, compartilhar uma sala, mas eu tenho que ter o meu quarto é meu mundo, e ali eu não compartilho mais. Tem pessoas que não querem nem compartilhar a cozinha, compartilhar a sala. Então, ela quer a minha casa, mais no estilo de cohousing. Eu quero a minha casa, mas eu tenho como um clube, uma casa central, onde lá eu vou compartilhar as atividades. Então, até dentro do perfil que você escolher, você precisa entender o que é que eles querem, para acertar. Ou, eu quero ficar onde eu estou, não quero sair. Que é aquela planilha que eu mostrei de 90 e tantos % das pessoas que não querem sair. E aí, para quem quer ficar, quais são as oportunidades? O que eles pedem? Linha de crédito para fazer reforma em casa, adaptação, redecorar, política intergeracional para a manutenção do idoso na própria casa, expansão do programa PAI. Esse daqui é um programa que tem lá em São Paulo, mas que é concorridíssimo, que a prefeitura fornece, que é um grupo de saúde que faz o acompanhamento do envelhecimento em casa. Então, você vive na sua casa, de tempos em tempos o pessoal passa lá e fala: e aí, como é que você está? Vamos medir a pressão, vamos fazer as coisas, acompanha, precisa de saúde. Então, está precisando de uma consulta, então vamos lá, ajuda. Melhor, está precisando de fisioterapia, vai, manda, fisioterapeuta. Mas são, assim, 40 vagas numa cidade como São Paulo. E aí eles querem: eu quero isso para mim, porque se eu tiver uma equipe de saúde que vai na minha casa e me dá suporte, eu consigo ficar na minha casa. Isso é uma oportunidade de negócio. E isso daqui é um outro número que trouxe, que foi nessa pesquisa do Tsunami, que saiu no ano passado, com os brasileiros, que falam que só 14% dos brasileiros 50+, têm casas adaptadas para a longevidade. Cara, tem mercado para chuchu. Se você propor um negócio legal para as pessoas terem as casas seguras, só 14% tem a casa adaptada. E, às vezes, não precisa reformar a casa inteira. Às vezes, é mudar móvel de lugar. Quem assistiu ontem a oficina do professor lá no fundo de risco de queda, do professor Cláudio, que ele deu uma oficina sobre risco de queda? Vai lá no final, pede para ele dar de novo, que foi bem legal. Tem mercado para chuchu, tem soluções simples, ele mostrou soluções baratas para fazer em casa, coisas muito legais. E aí vou mostrar, então, um pouquinho de coisas que têm aparecido no Brasil, para a gente ver. Então, cases nacionais, vamos lá. Esses daqui, eu nem vou ficar entrando muito neles também, não, porque, às vezes, muita gente já conhece, mas eu trouxe 3. Tem o de Porto Alegre, Vintage, o que ele é? Um em Curitiba e um de São Paulo. Eles têm pequenas diferenças entre eles, mas como eles funcionam? Normalmente são prédios que têm apartamentos de 1, 2 dormitórios. O primeiro é basicamente de 1 dormitório, o do meio tem de até 3 dormitórios, e o de São Paulo é de 1 ou 2 dormitórios. São apartamentos menores, né? Menores, mas nem tanto. E a gente aprendeu isso no primeiro, né, que reclamavam da falta de espaço, era pequeno demais. Cuidado, né, apartamento de 1 quarto. Era muito loft. Pega o conceito do loft do estúdio do estudante, leva para a pessoa idosa e aí não cola, porque não tem tanque, não tem armário, minhas coisas não vão caber aqui. Precisa entender o público que vocês estão projetando. Como é que eu saio da minha casa, que eu criei meus filhos, meus 3 filhos, 4 filhos, eu vou para um apartamentinho que não tem nem porta no quarto? E eu vou cozinhar do lado da minha cama? Sabe, precisa entender assim um pouco. Isso tudo são coisas que a gente vai escutando quando a gente escuta o público sênior. Mas eles têm uma coisa interessante em comum, que é a questão, você lembra que vai oferecendo mais serviço? Como não encarecer e viabilizar oferecendo mais serviço? O segredo está, você paga pelo que você usa. Porque uma instituição de longa permanência, você está pagando por uma estrutura gigante
de profissionais, fisioterapeutas, que se você for independente ou tiver uma dependência leve, você nem vai usar, e está pagando caro. Então, aqui, você paga pelo que você usa. Igual a gente paga pela TV a cabo, se não quiser mais, troca e muda. Lá, você paga pelo fisioterapeuta, se quiser. Você paga pelo educador da academia, se quiser. E aí, eles oferecem, como parte do pacote, não serviços de saúde, mas yoga, meditação, gastronomia sofisticada. Vocês estão entendendo o que os idosos querem? Eles oferecem outras coisas que são muito mais legais. Porque, para medir a minha pressão, eu posso ir no postinho. Ou eu tenho um equipamentozinho aqui. Ou eu posso ter um lugarzinho lá embaixo para medir a pressão. Mas, para ter toda essa vida que me envolve, às vezes cursos, fazem parcerias com cursos, vão lá, ensinam coisas legais, interessantes. Mas, assim, eu falo que não fica tão caro, mas ainda é caro, viu? Ainda é caro. Para chuchu. Bom. Aí, vou trazer outros modelos, porque aqueles são modelos verticais, urbanos, que normalmente estão em pontos estratégicos da cidade, onde você consegue fazer tudo a pé, e você consegue ter toda uma estrutura perto. Você tem supermercado, farmácia, tem um monte de coisa perto. Aí começam a surgir outras soluções que têm outros focos e não necessariamente perto. Esse Vilar, ele se chama Vilar cohousing, mas ele não é um cohousing. Ele vou passar um vídeo, ele é inspirado no conceito de cohousing, e ele fica ali perto de Belo Horizonte. O foco dele é o convívio social e a conexão com a natureza. Então, vamos ver. De abraçar a longevidade. Vocês me falam se vocês morariam Abraçar aí ou não, a hein? longevidade é se manter ativo para uma vida saudável. Manter o convívio social para ter histórias para contar. Se você quer ser longevo, precisa conhecer o Vilar Casa Branca. O Vilar é o primeiro condomínio sênior de Minas Gerais. Um novo jeito de morar e viver em comunidade. O condomínio fica localizado a 30 minutos de Belo Horizonte, em Casa Branca. Uma região nobre que proporciona qualidade de vida conectado à natureza. O projeto foi inspirado em uma pequena vila europeia, baseado no conceito de cohousing, que incentiva uma convivência mais colaborativa entre os moradores através de áreas comuns, sem que se perca a privacidade do lar. Nós pensamos em tudo para você só se preocupar com aquilo que você mais gosta. Desde um cineminha com os amigos até uma tarde no coworking, trabalhando, lendo um bom livro ou em uma sala privativa de reunião. Tudo isso sem deixar de lado a hora dos exercícios e os momentos de relaxamento, como um jantar em família ou um dia no spa. Além disso, se for preciso, o Vilar dispõe de tecnologia e profissionais da saúde para que você receba toda a assistência necessária. E tudo isso em um ambiente seguro para você desfrutar o melhor da longevidade. Venha fazer parte de uma comunidade onde todos se entendem, se respeitam e se acolhem. O cohousing é a melhor e mais inovadora solução de moradia para você viver plenamente. Abrace a longevidade com o Vilar Casa Branca. Gente, eu não estou fazendo propaganda, não, tá? Não estou ganhando para mostrar isso, não. Ó, o que ganhou ela foi o cafezinho e o pão de queijo. Tá vendo? Então, pode ser que ele não seja para todo mundo, ele fica a meia hora de Belo Horizonte, né? Tem algumas coisas assim, mas pode ser que muita gente queira. Eles vão lançar, acho que agora em agosto. Aí depois eu volto aqui para contar para vocês se deu certo ou não. Porque eu fico só mapeando de butuco olhando, deu certo, depois eu volto lá e eu falo assim, e aí, deu certo? Esse daqui é um caso interessante, esse Residencial Club Leisure. Ele fica em São Paulo. A história dele é o seguinte, eles eram uma instituição de longa permanência para idosos, ali perto de São Paulo.
E muito fino, muito chique, muito bacana. Só que eles começaram a perceber essa demanda de pessoas mais independentes. Mas também entenderam que não dava para colocar elas na casa principal, junto com todas as pessoas dependentes, porque estava tendo conflito de culturas, formas, não estava funcionando direito. E aí, o que eles fizeram? O terreno era muito grande, eles construíram vários chalés e ofereceram para um perfil mais independente. E aí tem toda uma questão de... são chalés pequenos, mas eles têm toda a estrutura. Assim, tem cozinha, tem uma sala, tudo adaptado, tem uma varandinha. Isso aqui é uma varandinha de um dos chalés. Numa rua de pedestre, que só passa aqueles carrinhos de golfe, e aí buscam eles para levar para a casa principal os que não podem ir a pé. E aí, lá na casa principal, eles têm toda uma oferta de serviço interessante. É legal que é pet friendly, você pode mudar com o seu cachorro. Parece bobagem, mas a grande maioria dos empreendimentos 50+, você não pode mudar com o seu cachorro. Cara, me perderam. Eu não vou em nenhum lugar sem meu cachorro. Esquece. Não vou. Eles entenderam que você pode ir com o seu cachorro. São detalhezinhos, é o café que te ganha, é o poder ir com o cachorro, às vezes, que te ganha. Ah, tem vídeo, eu tinha esquecido. Não, é isso mesmo, então mostra. Essa é a casa principal, que é a antiga, que ainda funciona. Era uma fazenda, eles só revitalizaram. De novo, 30 minutos do centro. Esse deu certo, que eu já estou sabendo que eles já estão na segunda fase de ampliação dos chalés. Alguém, eu escutei, eu tenho ouvido, bom, falou, quanto será que custa esse negócio? Cara, o lugar mais barato para você morar lá, 12 mil por mês. Estou falando que tem mercado para locação social. Tem mercado, gente. Quem é que pode pagar 12 mil reais por mês? É lindo, mas... Merecer, merece. Concordo com você. Merece, você tem razão. Ó, esse outro daqui é um modelo que chama Live 55+, ou Live 55+. O que é interessante deles, é em Caçapava, São Paulo também, é que eles estão desenvolvendo um modelo de condomínio, por assim dizer, que tem uma visão mais ampla do que simplesmente casas e um centro de convivência com atividades. Esse eu não tenho vídeo. Mas o interessante dele é que ele tem uma visão mais ampla, muda coisa. Então, eles têm 3 pilares, que é o cuidar, o prover e o morar. Então, normalmente, a gente vê quase que só esses 2, né? Que é o morar, que é a casa propriamente dita, o apartamento, e o cuidar. E o cuidar ele vai desde parte de saúde até questões sociais. Ele tem uma outra coisa, que é a parte de trabalho, tem coworking lá também, coisas assim, e uma parte de mercadinho lá dentro, pequenos comércios, porque ele também fica afastado. Então, aquele negócio, você tem um condomínio 30 minutos da cidade, você tem que, toda vez, você tem uma cozinha na sua casa. Aí você quer comprar café, você quer comprar
pão, você vai ter que 30 minutos até chegar na cidade para comprar. Então, eles meio que já trazem um conceito. Então, pegou um conceito meio um Alphaville da vida, nossa, eles não me escutem falando isso, e transforma num conceito sênior, né? Eles têm uma pegada intergeracional, têm uma pegada de sustentabilidade forte, com várias certificações, trabalho de água, esgoto, um monte de coisa. E tem uns detalhes, quando eu falo qual é o detalhe que te ganha, eu vou te falar, tem um detalhe que eu acho muito legal. Os jardins na frente das casas, você consegue mobiliar assim, para você sentar e ficar vendo o movimento acontecer. Eles têm um conceito legal também, que as casas elas têm 1 ou 2 quartos, só que tem um monte de opção que você pode fazer de layout. Você consegue unir uma casa com a outra e transformar a casa em até 4 quartos. Você consegue fazer o esquema, aquele esquema, você tem os quartos e você compartilha a parte de cozinha e, às vezes, sala de estar. Tem, assim, como as casas são conjugadas, aqui embaixo, aqui dá para você ver assim, tem sempre 2 casinhas conjugadas, um espaço, 2 casinhas conjugadas. Você tem assim milhares de opções de layout para encaixar no seu estilo de vida, no estilo de vida do seu amigo. Enfim, você quer ter uma casa de 4 quartos, você quer ter um estúdio de arte, você quer fazer um escritório. Não impõe regra. Essa é uma questão muito legal de respeitar a diversidade, que é não falar para o outro o que é que ele precisa. Então, você oferece o espaço, ele faz o que ele quiser dali. E eu trouxe esse case internacional, que é um videozinho, porque ele é chuchu do meu coração. E eu acho ele muito legal. Ele não tem nada a ver com esses outros, mas é interessante. Vai lá. Então, peraí. Eu achei que essa slide estava depois, mas então eu vou dar uma introdução para vocês entenderem o que é. Ele é um edifício residencial vertical no meio de um campus de uma universidade, nos Estados Unidos. E aí eles fazem uma troca, que os estudantes da universidade podem morar lá, contanto que eles tenham um tempo mínimo de convivência ali com as pessoas idosas. Vou deixar. This is my friend Laura, and she's 80 years old. And this is my friend Tiffany, and she is 26. And we live in a retirement community. I'm a part of the Artist in Residence program at Judson Manor, which is a residential program where young musicians get to live here rent-free in exchange for performing recitals and concerts. When I tell people I live in a retirement community, I get a lot of mixed reactions. Some people don't believe me. Other people think it's a wonderful idea. I had not been a part of this community more than 2 days. I was in the lobby and they told me about Tiffany, and I walked over and introduced myself and I said, "Do you like dogs?" "Oh, she loves dogs." And Tiffany and I became friends. We just formed a friendship. We'll talk about art. We talk about clothes. I don't wear fashionable shoes anymore, but Tiffany does, and we talk about shoes. Laura, to me, is like a grandma and also a friend and a confidant. I don't think the age difference is something that I am constantly thinking about or that I'm aware of. You don't think, oh, I'm having dinner with this 100-year-old and this 90-year-old. You know, I'm having dinner with my friend Laura and Sarah. In a way, it is almost like being in a college dorm with the fact that there are so many people here from different places, from different backgrounds. It might be a little bit quieter than a normal college dorm, but I think we still have just as much fun. Não? Você não ia querer receber estudante? Não? Eu vou pular esses próximos 3. Isso. Eu acho muito legal aquele vídeo, e eu sempre mostro ele no fim eu dou um curso sobre geroarquitetura, mais sobre o que fazer ou não fazer nos espaços e tal. E no fim, eu sempre mostro, porque a gente ensina um monte de regra, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, isso pode, isso não pode, isso pode. Quando você vê um vídeo desse,
Se você for olhar sobre a perspectiva do ambiente construído, você arrepia do início ao fim. É tapete, é informação em excesso, coisa de vidro, quina viva. É um show de horrores em termos de arquitetura. Mas é legal para a gente entender que não é necessariamente isso que pega o coração. E não é isso que importa. Então, a gente sempre pode melhorar o ambiente construído, a gente sempre pode deixar ele mais seguro, até para que a gente tenha essa vida mais longa e mais feliz, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o que move a nossa vida não são as quatro paredes. Não é necessariamente a barra de apoio, que se eu não tiver, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Talvez você tenha uma queda 10 anos antes do que você teria. E isso vai te prejudicar, vai te levar para o hospital, e aí você vai entrar numa TI. Mentira, não quero assustar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que... Acho que um segredo da vida é o equilíbrio. Isso eu aprendi com 60 mais. E cada vez que eu entro na casa deles, eu aprendo um pouquinho mais. Então, muitas das minhas falas são falas que eu escutei deles, né? E eu gosto dessa tirinha, que às vezes... Porque eu estava falando para eles que há anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, ninguém falava, eu achava que eu estava falando para a parede. E, hoje em dia, eu já posso falar que a gente já começou a se reunir. E o Festival Geros é um exemplo disso, de que a gente já começou a se reunir. E sabe por que ele é importante? Porque quem está aqui são 60 mais. Não é um bando de teórico, professores acadêmicos, mostrando um monte de pesquisa. São eles, da primeira fileira, que estão aqui, sim, não quero. Porque vocês têm que entender que quem manda nesse lugar é vocês. É vocês. Tem que saber o que quer, verdade. Você sabe o que você quer? Pronto. Consegui fazer assim no tema. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho assim sobre as possibilidades. Vocês saiam daqui pensando o que é que vocês querem para vocês no envelhecimento em termos de moradia. O que é que vocês querem? Como é esse modelo? E começa a pedir.